Programa do Aluno. Boa noite! Está começando mais um Programa do Aluno pela Unicinos FM 103.3. Aqui quem fala é Karine Klein. Agora são 20h02, temperatura de 24 graus em São Leopoldo. Ao meu lado está a apresentadora Maiara Ribar. Boa noite, Maiara. Boa noite, Karine. Boa noite a todos os ouvintes. Hoje vamos falar sobre um tema que gera muita discussão e que a maioria das pessoas não tem uma ideia muito clara sobre o que se trata: o feminismo. Lembrando que o ouvinte pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais e do site unicinos.br/noticias/unicinos-FM. E para esclarecer mais sobre o assunto, hoje vamos conversar com uma representante da Marcha Mundial de Mulheres do Rio Grande do Sul, com uma socióloga, e também vamos abordar os direitos das mulheres e trazer alguns exemplos de luta por esses direitos. E para começar a falar sobre o tema, já está aqui no estúdio a Cíntia Barenho, da Marcha Mundial de Mulheres do Rio Grande do Sul. Formada em Ciências Biológicas e mestre em Educação Ambiental, Cíntia atua no movimento feminista, seja pela marcha ou através da entidade ecológica Centro de Estudos Ambientais. Assuntos como a união do feminismo com a ecologia, democratização dos meios de comunicação, feminismo 2.0 e outras temáticas feministas fazem parte da luta do movimento. Boa noite, Cíntia. Oi, boa noite para todas as ouvintes, para todos que estão aqui. Um programa praticamente só de mulheres, né? Obrigada pelo convite. Cíntia, como que tu começaste no ativismo das causas feministas? Então, me lembro de começar como fiz ciências biológicas, né? Lá em Pelotas, eu me envolvi bastante com o pessoal, e ainda me envolvo, né? Do Centro de Estudos Ambientais, que é uma ONG ambiental, mas que sempre também buscou essa ligação da questão ambiental e também da questão das mulheres, né? Fazendo essa relação, né? E depois de lá, quando eu vim morar em Porto Alegre, acabei me aproximando da Marcha Mundial das Mulheres, que já conheci e tal, mas me identifiquei muito com a forma como a marcha trata o feminismo, faz o feminismo, e a partir desse encontro, que já faz aí uns bons aninhos, eu comecei a me envolver com a marcha, e hoje não consigo pensar essa vida que eu vivo sem estar com as causas feministas sempre a todo momento atuando e fazendo, né? Uma coisa que a gente fala na marcha é mudar o mundo para mudar a vida das mulheres, né? E seguir em marcha. Então me identifico assim e estou sempre com essa temática no meu dia a dia. E hoje o movimento Marcha Mundial de Mulheres do Rio Grande do Sul conta aproximadamente com quantas pessoas, Cíntia? Então, aqui no estado, se a gente fizer uma conta, talvez umas cerca de 100, 150 mulheres se envolvem diretamente, digamos assim, tanto aqui na região de Porto Alegre, região metropolitana, como também no interior, em alguns núcleos. A gente se organiza através de núcleos, sejam através da reunião das mulheres mesmo, ou a partir de uma organização que possa envolvê-las, ou um coletivo universitário. Então, digamos que seria esse número aí, uma centena de mulheres. E quais são as principais bandeiras que vocês defendem? Então, a marcha, ela tem um diferencial para mim, né, que é por isso que eu também me envolvo com a marcha, que ela busca tratar das questões das mulheres, da questão do feminismo de uma forma bem ampla. Primeiro, pensando que para a gente poder vivenciar e mudar esse mundo que a gente fala, para mudar a vida das mulheres, a gente precisa romper com a forma como o sistema está colocado hoje, né? Que é um sistema tanto da forma econômica, né? Que rege a nossa vida, que é o sistema capitalista, como também todo esse sistema que a gente chama de patriarcal, né? Que pressupõe a vida dos homens em detrimento das mulheres, né? Então, uma das nossas bandeiras aí é romper com esse sistema patriarcal, né? E problematizar e evidenciar isso para as mulheres, né? Da forma como a gente faz. Outra questão que ainda é inerente, infelizmente, à nossa vida, né? Viver uma vida sem violência, né? E hoje a gente segue sempre com várias notícias. Hoje tem notícia de novo de feminicídios, né? Então, a pauta da violência é uma pauta, infelizmente, que a gente tá sempre com essa pauta
sendo feita, sendo problematizada, né? Também a questão da autonomia econômica das mulheres, né? Então também como uma forma da gente pensar o rompimento desses ciclos de violência, né? Necessidade de a gente promover a autonomia, né, das mulheres, especialmente essa autonomia econômica, que muitas vezes os ciclos de violência fazem com que elas não consigam também, por N motivos, mas também por um motivo econômico, se libertar, né? A questão que a gente tem defende muito é também da legalização e da descriminalização do aborto. A gente entende que as mulheres têm que ser donas dos seus corpos e decidir sobre eles, né? Decidir se vão ser ou não ser mãe, decidir se ao ser mãe que tipo de parto possa vir a fazer, né? E isso hoje a gente não tem essa possibilidade, né? E também a gente faz uma problematização bem grande sobre as questões da natureza, né? Dos bens, da mercantilização, seja do corpo das mulheres, como também dos bens naturais, dos serviços públicos, que também de certa forma influenciam, então extremamente relacionados à vida das mulheres como um todo. Tu pode falar um pouquinho pra gente sobre quais são as políticas públicas voltadas para os direitos das mulheres hoje em dia? Então, a gente já conquistou, né? É importante reforçar que nada é dado, né? Nada de mão beijada, assim, entregue às mulheres, né? A partir de muita luta, muita mobilização e muita auto-organização das mulheres, que a gente tem conquistado aí ao longo dos anos e de alguns governos mais que outros, né? Uma série de políticas públicas que nos ajudam a promover esse processo de igualdade, né? Que o feminismo traz como uma das suas bandeiras, né? E que nós precisamos aí para viver, né? Então, a gente pode relacionar agora uma coisa bem... a questão dos centros de referência, né? Que são centros de referência para atendimento às mulheres, como uma política pública, que, claro, tem toda a legislação, mas depois vocês vão tratar da legislação também, né? De defesa das mulheres e de direitos das mulheres, mas a legislação acaba também tendo uma série de políticas públicas que promovem, né? E fazem com que a legislação saia de fato do papel, né? Então, uma das questões, assim, que a gente pode falar é essas políticas públicas de ter centros de referência para as mulheres, né? Vítimas de violência, especialmente. Também políticas públicas que promovam essa autonomia econômica, como a gente estava falando, né? Então, por exemplo, a gente teve aqui no estado, nessa última gestão, uma série de programas que promoveram, né, a capacitação, uma maior conhecimento de algumas coisas que são voltadas para as mulheres, né? Uma outra política pública que é bem importante, que é uma política pública federal, é a Bolsa Família, uma vez que ela pressupõe, né, tanto essa proposta de autonomia econômica, como também valoriza e empodera as mulheres, uma vez que dá o cartão do acesso ao Bolsa Família gerenciado pelas mulheres, né? E isso faz com que o programa seja de fato um sucesso como ele é, e de fato tem promovido a autonomia das mulheres, e muitas mulheres já têm conseguido superar a participação nos programas, entregue seus cartões e tá, a partir também da forma como o programa se organiza, com capacitações e com uma série de outras questões, também a política pública tem promovido, né, essas mulheres, né? E, bom, tem uma série de outras, como por exemplo na questão das mulheres rurais, que também há políticas específicas voltadas para elas, mas ainda tem uma série de políticas que a gente precisa conquistar e ainda falta para a gente poder ter uma melhor gestão aí pública voltada para as mulheres. Que impacto que teve a extinção da Secretaria de Política para Mulheres aqui do estado para você, Cíntia? Olha, a gente já está, assim, mesmo que seja recente, né? Já estamos vendo uma série de impactos, né? Era uma secretaria... Primeiro é importante ressaltar, né, que ter uma secretaria de políticas públicas é um pouco do que a gente estava falando anteriormente, né? Promover as políticas públicas para as mulheres, né? Uma vez que tu tem uma secretaria e na forma como se organiza o nosso estado, né? As secretarias, elas têm uma autonomia orçamentária, né? Ela tem uma dotação orçamentária específica, né? Esse orçamento permite, por exemplo, né, que as políticas públicas
sejam estabelecidas, organizadas, sejam por programas, sejam por ações específicas, enfim. Então, não ter a secretaria pressupõe não ter um orçamento específico para a pauta das mulheres, né? Então, já começa aí um primeiro retrocesso, né? Onde as mulheres tinham uma secretaria e eram vislumbradas como sujeitos de direitos que precisavam ter um processo de política pública para promoção da sua igualdade, liberdade, autonomia, e no momento que se rompe se extingue essa secretaria, isso já cai por terra, né? Outras questões, por exemplo, são a série de programas que já estavam em execução, como esses centros de referência que eu falei anteriormente. Também todo o sistema de acolhimento das mulheres vítimas de violência, onde havia uma organização e que a secretaria, então, promovia isso e tinha uma tarefa, um papel de coordenar esse processo. E hoje a gente já tem vários relatos de municípios onde havia uma sala de Lilás, né, para atendimento das mulheres, e que essa sala não existe mais em função desse desmonte, também da forma como se deslocou os servidores que estavam nesses espaços para atendimento, né? Então, isso já pressupõe, né, não ter um atendimento adequado e um acolhimento das mulheres vítimas de violência. Também outros programas que haviam, como o enfrentamento da violência do campo e da cidade, havia um ônibus específico para circular no interior, onde havia um atendimento para as mulheres, e vários mutirões eram realizados, como mutirões de documentação das trabalhadoras rurais, das mulheres, né? Então, hoje as mulheres ainda não têm, por exemplo, um acesso à documentação, acesso a essa documentação básica para poder acessar os seus direitos civis, né? Então, isso também era promovido, e hoje a gente não sabe como que vai acontecer de fato esses programas, né? E também tem toda a relação de captação de recursos do governo federal, né? Que havia toda uma organização já, uns recursos já captados, e que hoje a gente não sabe de fato como eles vão ser gestionados, né? E, por exemplo, no Rio Grande do Sul a gente ia ter uma casa, essa Casa da Mulher Brasileira tem uma casa para ser instalada aqui na região de Porto Alegre, mas que a gente hoje não sabe se ela vai de fato ser instalada em função desse desmonte, né? Cíntia, agora falando um pouco sobre comportamento, que tipo de atitude pode contribuir para que as mulheres não sofram com certas agressões que a sociedade faz contra elas, na rua mesmo, no dia a dia? Essa pergunta é bem complexa, né? Porque às vezes é possível a gente reagir a algumas coisas, às vezes não, em função de N fatores, né? Uma coisa que a gente tem que começar a perder, né? Assim, a insistir, por exemplo, que não é não, né? Então, uma palavra, quando uma mulher diz não, nega alguma coisa, especialmente aí a gente vê numa festa, num carnaval, né? Aquele assédio, aquela agressão, aquela violência, né? Então, é uma das coisas que a gente deve pensar e refletir, né? Outra coisa também, né? A gente hoje, qualquer momento que a gente sai na rua, a gente pode sofrer esse assédio, essa violência, né? E que muitas vezes a gente consegue reagir, né? Mas vai muito pelas circunstâncias que a gente vivencia, né? As circunstâncias de se é de noite, se é de dia, se tem um lugar movimentado ou não, né? Mas também outras questões que a gente, por exemplo, não permitir, né? Não se deixar ou se dar conta que muitas vezes os homens estão, né? Aproveitando desse processo que é o patriarcado, que é o machismo que a gente fala, né? De se sentir e se acharem superiores às mulheres, né? E com isso se aproveitar, tanto fisicamente, gritar com as mulheres, né? Sim. Dizer que, quando a gente está numa reunião aí, as mulheres falam uma coisa, daqui a um pouco vem um homem e diz a mesma coisa que aquela mulher falou, mas muitas vezes é o homem que todo mundo escuta, não escuta as mulheres, né? Ou também não permite que as mulheres falam, né? Todo esse processo, ou essas mesas que a gente vai nos debates, nas palestras, né? Muitas vezes é uma mesa dominada por homens, né? E a gente olha, não tem uma mulher, ou então às vezes se coloca uma mulher ali só para enfeite, né?
Isso a gente tem que romper, né? A sociedade já está acostumada, né? A enxergar dessa forma. Isso, e a gente não deixar que isso seja naturalizado, né? Hoje parece que é naturalizado, mas na verdade é culturalmente e historicamente construído, né? Essa negação das mulheres nos espaços públicos, né? E mulheres que conquistam os espaços públicos muitas vezes são colocadas como mulheres, são taxadas por N coisas, né? Ou então se pensar que o lugar da mulher é na casa mesmo, espaço privado, longe dos espaços aí de decisão, de política e de autonomia. Você está ouvindo o programa do aluno aqui na Unicinos FM 103.3. Hoje o tema do nosso programa é feminismo. E para ampliar as informações sobre a luta pelos direitos das mulheres, conversa aqui no estúdio conosco a educadora ambiental e coordenadora da Marcha Mundial de Mulheres do Rio Grande do Sul, Cíntia Barenho. Cíntia, ao longo do tempo as mulheres tiveram muitas conquistas. Qual tu, enquanto ativista, considera ser o maior desafio hoje na busca pelos direitos das mulheres? Para nós, assim, bom, várias coisas ainda, né? Mas eu particularmente entendo que esse debate que a gente promove de liberdade, autonomia para decisão sobre os seus corpos é uma das coisas fundamentais e que hoje a sociedade e o sistema está organizado para controlar o corpo das mulheres, né? Controlar esse corpo, seja através da imposição de padrões de beleza, né? Então as mulheres devem ser magras, esbeltas, lindas, loiras, cabelos lisos, isso, aquilo, usar as roupas assim, assado. Então é uma questão então desse direito, dessa falta de autonomia pela decisão dos nossos corpos, né? Uma imposição do sistema. E também na questão dos corpos, todo esse processo que a gente busca de legalizar e descriminalizar o aborto, né? Que é um tema que a gente diz que essa hipocrisia da hemorragia, né? Onde as mulheres todos os dias morrem em função de quererem escolher não serem mães naquele momento, né? Então, e especialmente as mulheres negras, pobres, que têm uma condição social, uma classe social mais inferior e que precisam buscar métodos ainda mais problemáticos, ainda mais de riscos de saúde para então decidir sobre seus corpos e poder optar ou não pela maternidade, né? Ou quer dizer, não optar pela maternidade naquele momento, né? Então isso hoje num momento a gente vive no Brasil com uma onda ainda maior de conservadorismo, né? Onde a gente também fala, né, de rosário sobre os ovários das mulheres, né, onde há toda uma imposição da religião sobre o corpo das mulheres, de controle do corpo das mulheres, né? E a gente vive num estado laico onde a liberdade das religiões e deveria ter a liberdade de escolha sobre o seu próprio corpo, né? Por nós mulheres. Cíntia, nós teríamos muitas outras perguntas para ti, mas como temos mais convidadas, a gente encerra por aqui essa parte. Agradecemos a tua presença no programa do aluno, foi um prazer contar com a tua contribuição. Obrigada. Obrigada a todas e podem nos procurar na internet, né? Marcha Mundial das Mulheres, a gente está no Face, tem blog, para quem quiser conhecer mais e entender um pouco mais a questão do feminismo. Ok, só para finalizar, tem algum debate, algum tema previsto agora para esse ano, para os próximos meses, a agenda de vocês? Então, a nossa agenda, nós vamos fazer um grande encontro de mulheres em setembro, em Santana do Livramento, que a princípio está sendo chamado de Primavera do Direito ao Corpo e à Vida das Mulheres, onde a gente pretende reunir mulheres daqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também da Argentina e do Uruguai, buscando discutir, né, o direito ao corpo e à vida das mulheres, né, seja pelo direito de decidir sobre seus corpos, sobre sua vida, sobre sua sexualidade e por viver uma vida livre, sem violências das mais diversas formas. Obrigada, Cíntia. Antes de conversarmos com a próxima entrevistada, a repórter Andressa Dornelles já está aqui no estúdio e vai trazer alguns dados que mostram os números das agressões contra as mulheres aqui no estado.
Boa noite, Andressa. Boa noite, Maiara. Boa noite, Karine, e a todos os ouvintes da Unicinos FM. De acordo com dados apresentados recentemente pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, somente no primeiro semestre do ano passado, um total de 34.916 mulheres e meninas foram vítimas de ameaças, lesões corporais, estupros e femicídios consumados ou tentados em todo o estado. O número equivale a uma média de quase 8 casos ocorrendo a cada hora. No último dia 10 de março, a Secretaria de Políticas para Mulheres de São Leopoldo apresentou o Guia de Apoio à Mulher em Situação de Violência Doméstica. O material contém os endereços e telefones úteis para buscar ajuda em casos de agressões físicas ou psicológicas. É com vocês. Para esclarecer algumas questões sobre o movimento feminista, nos contar um pouco sobre a história e como esse movimento é encarado pela sociedade, conversamos por telefone com a socióloga Mariana Host, que é bacharela e licenciada em Ciências Sociais. É bolsista CAPES de mestrado em Ciências Sociais e pesquisa principalmente os temas das relações gênero, violência, sexualidade e feminismo. Boa noite, Mariana. Obrigada pela disponibilidade de nos conceder essa entrevista. Alô, Mariana? Boa noite. Oi. Alô? Boa noite, eu que agradeço. Mariana, conta pra nós como que surgiu o movimento feminista e o que ele defende. Bom, o feminismo é, além de um movimento social, também um movimento que é político e é filosófico, e que ele surgiu a partir do reconhecimento de desigualdades que são fundamentadas em convenções de gênero. A gente geralmente divide a história do feminismo no que se chama 3 ondas. Na primeira onda, que surgiu ali na passagem entre o século XIX e o século XX, as feministas protestaram principalmente contra as diferenças contratuais, as diferenças na possibilidade de conquistar propriedades, os casamentos arranjados, o poder político e também, muito importante, diferenças na educação. Aí na segunda onda, que surgiu entre as décadas de 60 e 70, as mulheres passaram a problematizar o privado no debate político. Aí elas discutiram, por exemplo, temas relacionados à sexualidade. Se fala em violência doméstica, em violência sexual, na divisão do trabalho doméstico, nos direitos reprodutivos. E aí, a partir da década de 90, que é chamada de terceira onda, as feministas passam a problematizar as diferenças entre as próprias mulheres e a sugerir a intersecção da categoria de gênero com outras categorias. Surge, por exemplo, o feminismo negro, surge a voz das minorias sexuais, como a das lésbicas. Essa terceira onda também discute a sexualidade a partir de uma noção de libertação e, teoricamente, pensa o problema de gênero em articulação com algumas teorias particulares, como as teorias pós-estruturalistas, pós-modernas. É por essa razão que é difícil falar em feminismo. Eu costumo falar em feminismos, porque as mulheres não experimentam o machismo de uma mesma forma, nem fazem o reconhecimento das desigualdades e da busca por soluções a essas desigualdades da mesma maneira. Apesar disso, eu acho que a gente pode falar que os feminismos compartilham a defesa do empoderamento individual, a igualdade de gênero e também, muito importante, a erradicação da violência de gênero. Mariana, muitas pessoas afirmam que o feminismo é o machismo invertido, né? Explica melhor pra gente essa confusão comum e alguns mitos em torno do feminismo. Bom, o feminismo, como eu disse, é um movimento que procura discutir e erradicar as desigualdades e também a violência de gênero. O machismo, por outro lado, é um conceito e também uma prática que busca a própria diferença hierárquica entre homens e mulheres, na qual os homens estão em vantagem sobre as mulheres. Então a gente não pode dizer que o feminismo é machismo invertido, até porque as mulheres não se encontram em posição de igualdade aos homens. Existem muitos mitos em torno do feminismo. Quando eu era mais nova, por exemplo, eu costumava acreditar que as feministas eram mulheres mal amadas, que as feministas eram infelizes. Eu acho que esse mito é ainda muito comum e há quem diga também, como a tua própria pergunta sugeriu, que o feminismo é um machismo invertido. Eu acho que essas crenças surgem não apenas do desconhecimento de muitas pessoas sobre o assunto, mas também a partir de um interesse particular de manter certas coisas como elas estão.
Porque, afinal de contas, o feminismo provoca a problematização de uma questão particular, que é a de gênero, e a desigualdade de gênero, e sugere a transformação social a partir disso. Nós sabemos que esse pode não ser o interesse de todos. Que conquistas que a gente pode atribuir ao movimento feminista ao longo da história, Mariana? Bem, se as mulheres votam, se elas têm propriedade, se atualmente elas têm direito à herança, se elas têm direito à educação, isso certamente ocorreu em grande medida em razão da articulação do movimento feminista. O feminismo também fez com que, como eu disse antes, o privado fosse problematizado na esfera política, de forma que temas como a violência ou os direitos reprodutivos já recebam visibilidade, já recebam atenção, tenham recebido já há algum tempo. E, além disso, a articulação feminista também faz com que convenções e moralidades de gênero em torno das sexualidades fossem problematizadas. É muito importante. Você está ouvindo o programa do Aluno aqui na Unicinos FM 103.3. Hoje o tema do nosso programa é feminismo. E para ampliar as informações sobre o tema e sobre a luta pelos direitos das mulheres, conversa aqui conosco a ativista e mestranda em Ciências Sociais da Unicinos, Mariana Rost. Mariana, de que forma o movimento feminista enxerga as publicidades que usam a imagem da mulher como objeto? Bom, quando o feminismo fala em objetificação, principalmente na publicidade, ele atenta à hipersexualização das mulheres. As mulheres como quem está ali para servir aos desejos sexuais de uma outra pessoa. Mas, como eu disse antes, existem muitas vertentes do feminismo e eu acho que essas diferentes vertentes tendem a produzir ainda outras críticas com relação à representação da mulher em publicidades, por exemplo. É o caso de propagandas que reforçam convenções relacionadas à sexualidade, que reforçam o pertencimento da mulher, por exemplo, ao lar, como se ela fosse a única responsável pelas atividades domésticas, pelos filhos, reforçam estereótipos, como a mulher que é mais emocional do que o homem, como o homem que é mais desejoso e mais carente de sexo do que a mulher, e assim por diante. Mas é preciso cautela nessa categoria de objetificação e muitas feministas fazem essa crítica porque ela pode colocar em risco a agência da mulher. Então a gente precisa sempre tomar certo cuidado, mas com certeza a representação da mulher na publicidade é pauta feminista já há muito tempo, desde a década de 60 e 70. Mariana, qualquer pessoa pode se tornar feminista? O que é preciso assim fazer para poder participar e como fazer? Eu acredito que sim, acredito que todas as pessoas podem ser feministas, porque ser feminista não é apenas ser aquela pessoa que produz academicamente ou aquela pessoa militante que vai à rua ou que está constantemente escrevendo e debatendo esse tema no espaço concreto ou no espaço online, por exemplo. A gente pratica feminismo quando no nosso cotidiano se predispõem a criticar o machismo, a desconstruir estereótipos de gênero. Isso também é feminismo. Então, acredito que todos e todas possam ser feministas. E mesmo não participando tão ativamente, Mariana, como os homens podem colaborar com as ideias do feminismo? Olha, eu acredito que a melhor forma de um homem colaborar com o feminismo é ele fazendo uso do seu espaço. E nesse espaço ele frequentemente goza de privilégios sobre as mulheres para criticar o machismo. Eu acho esse tema sobre a participação dos homens ao feminismo é muito polêmico no seio do movimento feminista. Há feministas, por exemplo, que dizem que os homens não podem ser feministas. Há feministas que dizem que os homens não devem ser chamados de feministas, mas de pró-feministas. Eu acredito que quando se trata da participação dos homens no feminismo, o que a gente deve atentar é
para o protagonismo das mulheres e para a participação dos homens. É muito importante que as mulheres se mantenham protagonistas desse movimento, porque a partir do momento em que eu suponho a necessidade de um homem como porta-voz e como líder da mulher, eu produzo um paradoxo ao que o feminismo sugere, ao que o feminismo propõe. Então, é muito importante que o protagonismo do movimento feminista fique com as mulheres, mas os homens podem participar dele. Especialmente da forma como eu mencionei, utilizando os seus espaços. Recentemente eu fiz uma palestra e, após as falas, uma estudante comentou que o namorado dela havia recebido via WhatsApp um vídeo íntimo de uma menina que estava circulando na rede sem autorização dela. Quer dizer, o que um cara feminista deve fazer nessas situações? Ele não deve compartilhar esse vídeo. Ele está usando desse espaço dele, né, que é ali uma rede de homens que está compartilhando um vídeo não autorizado de uma mulher, para produzir essa crítica, para deletar esse vídeo, para denunciar. Tá, que é crime também, né? Claro, com certeza. Para avisar do caráter ilegal dessa prática. E apenas um exemplo, no contexto de festas, muitas vezes acontece de o cara ver um amigo, um conhecido, por exemplo, levando uma mulher que está altamente alcoolizada para um outro espaço. Okay. Né? Então, é importante que ele, nesse caso, atente para o estupro de vulnerável. Então, nesse sentido que eu digo que é possível que todos e todas sejam feministas e que, claro, é possível que o homem participe do feminismo, porque a gente está constantemente convivendo com o feminismo nos nossos espaços de sociabilidade. Certo. Essa foi a ativista e mestranda em Ciências Sociais da Unicinos, Mariana Rost, que nos contou um pouco sobre as mudanças nos movimentos feministas com o passar dos anos. Muito obrigada pela participação, Mariana. Eu que agradeço. 20 horas e 33 minutos, 24 graus em São Leopoldo. Nós vamos a um breve intervalo e logo estaremos de volta com o programa do aluno aqui na Unicinos FM. Voltamos já. Variações sobre o mesmo tema. Mosh, o programa extremo da 103.3. Clássicos e novidades. Terças, 23 horas. Reapresentação domingo, no mesmo horário. Apresentação e produção, Porsche. Previsão do tempo. Uma frente fria chega hoje na cidade, derrubando a temperatura. Olha, nem pense em sair de casa só com aquela sua camisa fininha que nem ontem. Leva o casacão de lã, ainda mais você que fica gripado por qualquer coisa. E não vai esquecer o guarda-chuva no ônibus de novo, hein? Toda vez que você precisa, nós estamos do seu lado. É só ligar o rádio ou a TV. A informação que você quer receber, a gente entrega. A JET, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão. A televisão, o computador, o celular, o satélite, o videogame. Por trás de grandes invenções da humanidade, existe uma coisa em comum: a matemática. A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 2015 está começando. Professores, inscrevam suas escolas até 31 de março em www.obmep.org.br. Alunos, participem! A matemática pode mudar o seu mundo e o mundo de todo mundo. Ministério da Educação, Governo Federal. Muita gente acha que ser saudável é ter uma vida cheia de regras e limites. Mas será que existe uma receita? Cada pessoa encontra o seu jeito de sentir-se bem e viver com saúde. O que você faz para ter uma vida mais saudável e equilibrada? Ao longo dos programas, você vai conhecer diferentes pessoas e saber como elas fazem para buscar uma vida saudável. É sempre às quintas, às 7:30 da noite, com reprise às segundas, ao meio-dia. Só na TV Unicinos. Oh, yeah! 103.3, Unicinos FM. Estamos de volta com o programa do aluno na Unicinos FM 103.3. No programa de hoje, estamos contando com a participação de entrevistadas que falam sobre o direito da mulher e como o cenário foi mudando com o passar do tempo.
E na área jurídica, como essas mudanças foram acontecendo com o passar dos anos e quais as leis que asseguraram que as mulheres tenham seus direitos reconhecidos? Para falar sobre isso, está aqui conosco a doutora e supervisora do curso de Educação em Direitos Humanos, Fabiane Simeone. Desde 2001, Fabiane atua como assessora jurídica na Temes, Gênero e Justiça, integrando a coordenação executiva da organização. Seja bem-vinda, doutora Fabiane. Obrigada, boa noite a todos os ouvintes, às ouvintes. Em primeiro lugar, conta pra nós o que é a Temes Gênero e Justiça. Bom, a Temes é uma organização não governamental, né, uma ONG. Ela foi criada no dia 8 de março de 1993 por um grupo de estudantes, advogadas e de cientistas sociais que tinha como principal objetivo a ampliação do acesso à justiça para mulheres em situação de violência, né? A partir, enfim, de algumas experiências que já vinham sendo realizadas em alguns países da América Latina, a Temes então começou a desenvolver um programa que se chama Formação de Promotoras Legais Populares, né? O que é ser então uma PLP, né? Uma promotora legal popular? São mulheres líderes comunitárias, né? Da periferia das cidades. O programa começou em Porto Alegre, que recebem então uma formação de 80 horas, né? Com noções básicas de direito, né? Como é que funciona o direito, como é que funciona o Estado, como é que o Poder Judiciário está estruturado, sempre na perspectiva de que é preciso que as mulheres, então, em situação de violência, recebam um acolhimento e um acompanhamento mais próximo, né? Para enfrentarem situações de violência. Então, o papel da PLP, na verdade, é ser uma ponte, né, entre a mulher em situação de violência e os serviços públicos, a rede de serviços, então, que o Estado organiza para que essas mulheres, então, possam fazer, interromper o ciclo de violência e acessando dessa forma o sistema de justiça, o Poder Judiciário. Além disso, então, a gente ainda tem dentro da ONG, a gente tem ações de formação para advogadas e advogados em temas relacionados aos direitos das mulheres, né? Isso porque a gente identifica que há uma carência dentro dos currículos de formação de direito nessa temática, né? Não se estuda direitos humanos das mulheres, por exemplo, né? Não se estuda, ou pelo menos até onde a gente tem esse conhecimento, não se estuda, por exemplo, a questão da violência contra as mulheres, né? Então, existe uma carência na formação dos juristas e a Temes, então, se propõe, né? Claro, na medida das suas pernas, né? Somos sociedade civil e aí nos faltam alguns recursos, enfim, né? A gente trabalha na medida por projetos, na verdade, né? E quem são as pessoas que trabalham na Temes? Bom, hoje, né, nesse momento a gente tem basicamente advogadas, né? A gente tem em alguns outros projetos colegas das ciências sociais, da história, da educação. Nós temos uma bióloga também. Mas basicamente é essa, assim, é uma ONG, né, que tem na sua formação um DNA, digamos assim, marcado pelo campo do direito, mas que obviamente não se fecha para profissionais dessa área, né? Abrange outras áreas. E o programa de jovens multiplicadoras de cidadania, como que ele é desenvolvido? Então, a partir dessa experiência de trabalhar com mulheres adultas, né, levando informação então para essas mulheres adultas, a gente começou a perceber, né, que o cenário contemporâneo se modificou, né, e
infelizmente, para nós mulheres, isso significa que cada vez mais cedo as adolescentes e as meninas também enfrentam situações de violência, né? Da mesma forma, então, que a gente aposta, né, no diálogo mais direto, né, entre as mulheres adultas, a gente também aposta que as jovens, né, possam ter uma comunicação mais direta e mais próxima, né? Então a gente transformou, né, adaptou o programa de formação das PLPs para as jovens, né? Claro, focando nos temas que são mais próximos da juventude, né? Então a gente adapta também toda a metodologia, né? E adapta também as atividades e os temas, né? Esse ano ainda a gente pretende retomar esse programa. Já faz algum tempo que a gente não tem feito mais formação em relação à juventude, às jovens, mas a gente entende que é preciso começar cada vez mais cedo a discutir e a disseminar informações para as meninas e para as adolescentes relacionadas às questões, então, de discriminação e de violência. Conta um pouco para nós como funciona o SIM, o Serviço de Informação às Mulheres, criado pela Temis. Num primeiro momento, os SIMs, eles eram regionalizados, né? Onde haviam, então, turmas de promotoras legais populares, a gente organizou, então, em alguns bairros da periferia de Porto Alegre, o Serviço de Informação à Mulher. No sentido de que, bom, depois da formação, qual seria o papel, então, da PLP, né? Então, o papel da PLP seria atuar de forma organizada e orgânica dentro de um SIM. O cenário em Porto Alegre também se modificou, né? Então, hoje o que a gente tem é um SIM na região central de Porto Alegre, que fica no prédio do Tudo Fácil, ali na Borges, né? É um serviço piloto, né? Uma adaptação, então, do que a gente vinha fazendo nas comunidades, e que atende, então, das 7 da manhã às 19 horas, durante o funcionamento, então, do serviço do SIM Tudo Fácil. Mulheres, qualquer mulher, né, de Porto Alegre ou da região metropolitana, que deseje informações ou necessite de algum tipo de encaminhamento, enfim, de esclarecimento, né, sobre situações as mais variadas possíveis que tocam aí o universo das questões das mulheres. Ok. E dentro da jurisprudência, quais são as principais leis que atendem ao direito da mulher hoje? Então, como acho que a Mariana já tinha mencionado anteriormente, né, tudo começou com a conquista do direito à educação, né? Até 1827, por exemplo, que é quando, então, as mulheres têm o direito garantido ao ensino fundamental, as mulheres não poderiam estudar, né? As mulheres estudavam, mas a escolarização era feita no ambiente doméstico, né? Depois, pouco tempo depois, 1879, as mulheres então acessam o direito à educação no ensino superior, né? Coisa que é curioso hoje a gente falar nisso, porque é quase um contrassenso pensar que as mulheres não poderiam ter acesso ao ensino superior, mas não tinham. Efetivamente, até o século XIX, as mulheres no Brasil não tinham acesso, ou melhor, não tinham o direito a acessar a educação formal. Depois, em 1932, a gente tem, então, o direito ao voto, né, o direito de votar e de ser votada. 1962, década de 60, a gente tem o Estatuto da Mulher Casada, né? Que garantia, então, que as mulheres não precisavam mais pedir autorização para os seus maridos para trabalharem, né? Porque até então elas precisavam de uma autorização para poderem trabalhar. As mulheres acessam o direito à herança. As mulheres não podiam receber herança até 62.
elas ainda têm assegurado o direito a postular, a demandar a guarda dos seus filhos quando elas pediam a separação, né? Ou seja, até 62, antes do estatuto, as mulheres que pediam a separação e o divórcio não ficavam ou não poderiam ficar com a guarda dos seus filhos, né? Aí depois um marco internacional importante a gente tem com a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, que é a Convenção CIDO, ou CIDAW, né? Depende da pronúncia, em 1979, no âmbito da ONU. E aí a gente tem no sistema normativo nacional enfim, a Constituição, né, de 1988, que então promove, né, o direito à igualdade entre homens e mulheres. Mais uma vez aqui a gente tem que reforçar a noção de que esse direito só foi estabelecido e aprovado na Constituição pelo lobby do batom, né? Isso para quem é estudante de direito, vocês provavelmente não vão encontrar essa informação nos manuais de direito constitucional, mas saibam, né, todos e todas, que direitos básicos que estão, principalmente, né, os direitos fundamentais lá do artigo 5º, e todo o capítulo que diz respeito à família, aos direitos de crianças e adolescentes, enfim, foi muito conquistado em função do lobby do batom, né? Sem esse trabalho de advocacy do movimento de mulheres e da sociedade civil organizada, a gente não teria então essa fundamental conquista, né? E aí mais recentemente então a gente vai ter em 2006 a Lei Maria da Penha, né? No século XXI, então, o Estado brasileiro reconhece que as mulheres têm o direito a uma vida livre de violência. E em 2015, então, há poucos dias atrás, a gente tem a aprovação e a sanção pela presidenta da lei do feminicídio. Assim, muito rapidamente, né, algumas conquistas e alguns direitos que foram, então, positivados no âmbito nacional. Agradecemos os esclarecimentos e parabenizamos a Temis pelas iniciativas que vem tomando ao longo dos anos. Obrigada pela presença, doutora Fabiane, obrigada pela disponibilidade de ter vindo até aqui. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. A luta das mulheres está na libertação das amarras de um senso moral construído pela cultura machista, cristalizada durante séculos. Não é apenas pela igualdade econômica e política que as mulheres conquistam seu espaço, mas é também na construção de uma sociedade livre de relações preconceituosas e discriminações. Trata-se de uma luta pela liberdade, para além da equiparação de direitos e pelo respeito à alteridade. Fátima de Azevedo da Silva tem 58 anos e há 38 leciona em escolas do município de Triunfo, região carbonífera do estado, trabalhando com crianças das mais diversas classes sociais. Viu de perto as dificuldades para se tornar uma cidadã de bem e vitoriosa, e hoje está aqui para compartilhar suas experiências com os nossos ouvintes. Boa noite, Fátima. Boa noite. Fátima, você nos contou que sua família não tinha condições de pagar seus estudos, né? Como foi a trajetória até se tornar professora? Você sentiu algum tipo de preconceito por querer estudar e conquistar uma carreira de sucesso e teve dificuldades para alcançar esses resultados? Preconceitos eu não passei, mas dificuldades sim, até porque eu tive que começar a trabalhar, né, para começar a estudar, para vir em busca do meu sonho, né, da minha conquista. Então, os filhos pequenos, né, deixei com a minha mãe cuidando, com o marido. Quantos? Me ausentei 3. Me ausentei de casa, né, que naquela época, há 30 anos, 32 anos atrás, a gente não tinha também possibilidade de viável, né, ao estudo. Então eu trabalhava o ano todo e aí durante as férias eu ia estudar, né?
Estudei em Estrela, num colégio interno, para terminar o magistério, porque era uma coisa que me faltava enquanto educadora, para eu poder ensinar meus alunos, né? Eu sabia que alguma coisa estava faltando. Eu tive que correr atrás da minha, né, do meu objetivo, do meu sonho. Como você mesma disse, Fátima, você teve os seus 3 filhos e depois de grandes, tu resolveste entrar na faculdade, né, para se especializar. Uma vez feito isso, devido ao seu esforço, teve promoções de cargo, né, passando de professora, supervisora, diretora, enfim. Por que você acha que as mulheres têm que se impor diante da sociedade para poder adquirir esses objetivos? Para conquistar seu espaço, né? Então, se tu quer conquistar, a gente tem que procurar, né, N soluções, etapas a vencer, né, dificuldades a superar, para te, como as gurias mesmo colocaram, né? Então, se tu não ir à luta, aquilo nem tem como uma vitória para ti, né? Então, acho que a gente tem que se disponibilizar, né, para nossas conquistas. Como todas mencionaram já aqui, né? As mulheres têm que batalhar bastante para ter seu espaço na sociedade. E o movimento feminista, ele prega que as mulheres têm os mesmos direitos que os homens têm, né? Em todos os sentidos. Como que a senhora enxerga isso? Eu acho que os mesmos direitos, né, dessa luta, a gente tem que conquistar, né? Não se igualar. Eu acredito assim que não tem que se igualar ao homem. Tu tem que procurar e conquistar os teus direitos, independente do que tu vai passar, do que tu vai correr atrás, do que tu vai buscar, mas acho que igualar não, mas conquistar sim. Muita gente costuma associar o feminismo a uma espécie de conflito das mulheres contra os homens, né? E não é isso que o movimento prega. Para você, na sua trajetória, sofreu algum preconceito por sempre querer subir, sabendo que depois dos estudos tu teria uma chance de um crescimento profissional? Preconceito não, né? Mas a gente sempre ficava assim, tá correndo atrás, quer ocupar seu espaço, né? Alguma crítica, mas da gente ser assim, taxada ou podada de poder fazer, até porque naquela época a gente tinha que correr atrás. Hoje a gente tem mais facilidade, né, de disponibilidade, mas há muitos anos atrás tu que tinha que correr atrás do que tu queria. Mas a senhora tinha apoio, assim, da família? Sim, sim, para os pais, né, depois o marido, né, e aí depois já os filhos grandes na faculdade a mesma coisa. Na região carbonífera, a gente sabe que grande parte das famílias são formadas por imigrantes, né, tradicionalmente paternalistas. Na sua família era assim? Isso influenciou ou dificultou nas suas escolhas? Era, e assim, eu não que dificultasse, mas influenciou. Tanto porque aí, naquela época, ser professora, né, é uma profissão fácil, né, vai pra sala de aula, então não tinha muita escolha. Mas influenciou e muito nessa minha decisão, né, de ser professora. Como educadora, a senhora acha que precisa haver mais assistência do Estado e as mulheres vítimas de violência, por exemplo, né? Sobretudo a violência doméstica, que é muito comum. E por quê? Eu acho que tem, até que nem as colegas já tinham colocado anterior, né? Que muitas coisas foram tiradas, muitas coisas foram conquistadas, mas ainda falta muita coisa ainda para ser batalhada, né? Correr atrás para que a gente consiga maior rendimento do nosso sucesso, da profissional como mulher mesmo e como até a sua disputa na sociedade. Você está ouvindo o programa do aluno aqui na Unicinos FM 103.3. Hoje o tema do nosso programa é feminismo e os direitos conquistados pelas mulheres. Aqui no estúdio está a professora Fátima de Azevedo, que compartilha conosco as suas experiências de vida, que a tornaram uma mulher de sucesso na vida pessoal e profissional. Fátima, por que você acha que é importante existir um Dia Internacional da Mulher? Para, infelizmente, nós sermos lembradas, né? Pelo menos ter esse dia, porque eu acredito que o Dia da Mulher é todo dia,
né? Porque a gente batalha, a gente corre atrás, a gente luta, a gente é dona de casa, a gente é, que nem no meu caso, é educadora. Nós temos os alunos na escola, né? Que a gente tem todo um ambiente para um desafio, né? Tanto como professor, como os pais, com a família, as próprias colegas da instituição. Então eu acho que o nosso dia é todos os dias. É possível a senhora nos dar uma definição de como a senhora enxerga a mulher do século XXI? Quem é essa mulher? Uma mulher batalhadora, né? Que está aí conquistando seu espaço. Um exemplo aqui são, né, vocês, né, as nossas, né, estão aqui batalhando, né, pelo seu futuro, para ter o seu lugarzinho lá conquistado, né, com esforço, dedicação e com empenho. Hoje a gente tem mulheres em cargos de relevância, tanto na área pública quanto na área privada. Como que você analisa a posição dessas mulheres? Mulheres que conquistaram o seu espaço, né? Batalhando, né? Estudando, porque eu acho que para chegar nesses cargos, né? A gente tem que... Nós temos exemplos aqui, né? Essas colegas, né? Cada uma com a sua profissão. E cada vez aumenta mais, né? O espaço, a conquista, mas sempre em cima do estudo, né? Da qualificação. Fátima, agradecemos a tua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer conversar com a senhora. O programa do aluno de hoje fica por aqui. Agradecemos aos ouvintes da Unicinos FM e esperamos vocês na próxima terça-feira, às 20 horas. Este programa foi desenvolvido na disciplina de Rádio Jornalismo 3 da Unicinos, com a apresentação de Karine Klein e Maiara Ribar. Produção e reportagem de Andressa Dornelles. Na técnica, João Carlos Villers. Na supervisão, Sérgio Endler. E na monitoria, Luan Pazini. Boa noite. Você ouviu o programa do aluno, uma produção dos alunos de Rádio Jornalismo 3 da Unicinos.